vamos começar os nossos estudos dessa semana no Evangelho segundo o Espiritismo e foi nos pedido para fazer a análise, um pouco do aprofundamento aqui da introdução do último tópico, que é o tópico 21. Bom, toda essa introdução, Kardec teve o cuidado de fazer a vinculação das revelações anteriores ao Espiritismo, que é a revelação de Moisés e a revelação de Jesus, e também mencionar que outros missionários, outros espíritos mensageiros vieram preparar o terreno para nós. Kardec destaca principalmente os filósofos gregos, Sócrates e Platão, e esse último tópico é justamente sobre Sócrates e uma menção específica aqui a Platão. É claro que Kardec não podia fazer uma análise mais profunda e completa, né? Ele já se dedicou muito e aprofundou muito nas suas outras obras, e ele preferiu centrar então no Evangelho. Mas ele poderia ter mencionado grandes espíritos missionários que vieram em outros países, em outras nações de outros tempos, né? Como Buda, que não, Siddhartha, que foi chamado de Buda, Confúcio, Lao Tse na China, Zoroastro na Pérsia, Hermes Trismegisto no Egito, né? E assim por diante. São inúmeros os missionários e mensageiros que vieram trazer a mesma mensagem de amor, a mesma mensagem de fraternidade, com algumas ligações próprias aos costumes de cada época e de cada povo, né? Outro dia alguém me perguntou assim: o islamismo não é uma da revelação, então também? O islamismo é uma revelação, né? Claro que é. Mas ele está dentro ainda do contexto da revelação de Moisés, só que voltada para os povos árabes, né? Quando a gente se lembra da descendência de Abraão, a gente sabe que um dos seus filhos formou semitas, que depois deram origem aos povos árabes, e o outro filho, que era Isaac, deu origem às tribos dos judeus. Então essa é a descendência de Abraão, se espalha pelo mundo, faz a grande miscigenação com todos os outros povos, mas principalmente está centrada nesse grupamento de pessoas. E a revelação islâmica, então, ela está relacionada a esses filhos de Ismael, né, que depois se organizaram parte entre os árabes, parte entre os persas, hoje, porque a antiga Pérsia, que é o Irã, por exemplo, né, também uma boa parte segue o islamismo, e uma parte significativa da Ásia Central e mais a Ásia Oriental, como por exemplo a Indonésia e assim por diante, né? Então esses povos estão sob a proteção e a revelação desses espíritos que trabalharam junto com Maomé na revelação do islamismo. E aqui não cabe nenhuma consideração sobre o profeta. O que a gente sabe é que ele é um espírito muito elevado e talvez mal interpretado, como também é mal interpretado Moisés, como Jesus também é mal interpretado, né, em várias condições. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer preconceito, qualquer assertiva que a gente faça, que pode estar equivocada. Eu acho que quem tem condição de julgar isso melhor e corretamente, com mais profundidade, é quem vive essa cultura, quem está lá dentro dessa perspectiva, e a gente sabe que há muitos exemplos ali de amor e de caridade também. Então, voltando aqui para o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse último tópico, eu vou ler, porque ele é curto, e eu vou comentando trecho a trecho. Ele começa assim pelo título:
serás ajuizado ao não achar que sabes o que não sabes. Bom, essa sentença resume o grande aprendizado que Sócrates, o filósofo, deixou para nós. A gente conhece essa frase da seguinte forma: só sei que nada sei, né? O que é isso? É a frase dita por uma sacerdotisa no oráculo de Delfos, quando algumas pessoas proeminentes da antiga Grécia perguntaram, buscando o próprio interesse, o próprio orgulho e vaidade, esperando que um deles fosse nominado, perguntaram ao oráculo quem era o mais sábio da Grécia. E, para surpresa deles, o oráculo, então, né, o médium, vamos chamar assim, o médium que estava ali atendendo aos espíritos que cuidavam daquele templo, então o oráculo responde que é Sócrates, porque ele era o único que não era orgulhoso e vaidoso. Era o único que era capaz de reconhecer que não sabia nada. E isso já é uma grande qualidade. É a isso que Kardec nos chama a atenção aqui. E é muito difícil. É muito difícil. Há hoje um debate muito grande na ciência e na filosofia, por exemplo, para tentar definir o que ainda a gente não sabe. Em diversos momentos, pessoas importantes, grandes pensadores, chegaram a dizer, é o fim da ciência, já descobrimos tudo, imagina, né? Depois de Newton, por exemplo, se imaginava que já tinha se dominado toda a física. E depois dele ainda veio Einstein, um grupamento enorme de grandes pensadores e cientistas para descobrir várias outras coisas, né? Como a física quântica e assim por diante. Também, antes de Galileu, se achava que já se tinha dominado toda a astronomia, o universo, né? E aí vem Galileu, depois vem Copérnico, para dizer que a Terra não era o centro do universo. Na verdade, a Terra era apenas mais um planeta que girava em torno do Sol. E aí, quando a gente pensou que já tinha descoberto, então, também isso, vem novos astrônomos para dizer, olha, não só a gente é um planeta que gira em torno do Sol, como a gente é um planetinha muito pequenininho, quase insignificante, diria assim, na periferia da Via Láctea, no braço de Órion, quer dizer. E aí, a gente que pensava há cerca de 500 anos atrás, que nós éramos o centro do universo, então que o planeta Terra era a coisa mais importante que havia na criação divina, nós temos hoje que reconhecer que nós somos mais uma das criações divinas. E nem por isso Deus nos ama menos, e nem por isso nós somos menos importantes. Mas isso é para colocar o chinelo, né? Para dizer assim, olha, calma aí, vocês não são melhores do que ninguém. Pelo contrário, tem muito mais espíritos evoluídos do que vocês, que estão aí guardando, ajudando a Terra, trabalhando com vibrações, passando informações, né, trazendo conhecimento, encarnando como missionários para poder fazer o progresso acontecer e assim por diante. Então, muitas vezes a gente saber reconhecer o que não sabe exige sabedoria de nós. Poder dizer com clareza, olha, isso eu não sei. Né? E quando a gente reconhece o que a gente não sabe, até mesmo das virtudes, essa clareza sobre o que a gente não sabe, nos prepara para que a gente aprenda. Então, quando a gente diz assim, olha, eu ainda sou muito orgulhoso, então a gente sabe que não consegue ser humilde. Sabe que a gente ainda tem o egoísmo enfronhado na gente, que ainda tem a vaidade, a inveja e várias outras características negativas. Então, quando a gente toma conhecimento dessas nossas falhas, dessas coisas que precisam ser aprimoradas, e a gente reconhece isso, então a gente começa a se preparar para avançar, progredir, cuidar dessas características e ir aprimorando pouco a pouco. Agora,
Se a gente acha que já sabe tudo, né? Se a gente pensa que a gente já estudou o que devia, que a gente já é bom o suficiente, que a gente não tem mais falhas, não tem erros, então como é que a gente pode evoluir? Mais uma vez aqui me faz lembrar o depoimento daquele livro Voltei, de um ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, que se achando então capacitado, depois de todas as benfeitorias que ele tinha feito em prol do Espiritismo e da vida correta que ele pensava ter levado, ele se depara desencarnado, esperando uma falange de espíritos que o receberiam com glória, e ele se vê diante de uma fila, como mais um. Né? E ele não conseguia entender isso. Até que é demonstrado para ele que havia ali espíritos muito mais valorosos, mas que na Terra eram insignificantes aos nossos olhos. Né? Pessoas humildes, simplórias, que viveram ali com resignação, invisíveis, mas que se engrandeceram aos olhos da espiritualidade. Então, essa característica fez com que ele pedisse para retornar com essa mensagem, só que sequer foi autorizado que ele se apresentasse com o próprio nome. Ele teve que assinar com um pseudônimo de uma forma de humildade, como irmão Jacó, né? Porque não foi autorizado que ele falasse no nome terreno que ele havia tido naquela encarnação. Então, esse modo de vida, né? Esse modo em que a gente vai se enganando, principalmente porque a nossa sociedade ela cria esses modelos de ilusão. A gente recebe diplomas, a gente recebe títulos, a gente tem a admiração dos amigos, da família, dos locais onde a gente trabalha, a gente vai progredindo socialmente, financeiramente. Então a gente vai se achando mais valoroso, mais importante. A gente começa a acreditar nisso. E hoje tem um componente adicional, que são as redes sociais. Então as pessoas que têm muitas curtidas nas suas publicações, né? Facebook, TikTok, Instagram, né? Twitter, o que quer que seja, né? Então, a gente ganha audiência e a gente começa a se achar importante, porque as pessoas gostaram do que a gente fez. E o que é pior? A gente está desenvolvendo uma síndrome que é a carência da audiência. Então, a gente publica alguma coisa e aí fica a cada 30 segundos olhando o celular para ver se já tem uma nova curtida. E isso é tão cruel, porque você já pode ter 30 curtidas e você já não se satisfaz. Né? Você quer mais, você quer mais, você quer mais. É uma verdadeira doença. Né? E tudo é feito de uma forma que você seja alertada. Né? Então você tem lá aquele PIN que te avisa, tem um numerinho que aparece, né? Tem um sinal, quer dizer, tudo é colocado de forma que você volte para ali, como se aquilo fosse uma anestesia, né? Como se aquilo fosse um processo de ilusão constante. E de uma satisfação que o cérebro ele não foi preparado para isso. Então ele não entende. Né? Porque quando a gente fica feliz por causa de uma curtida, a gente manda dopamina para o cérebro e o cérebro fala assim, opa, isso é uma coisa boa. O cérebro, né? Eu sempre falo que o cérebro é uma máquina analógica, não é a mente, não é a consciência. Então o cérebro fala assim, ó, se isso está fazendo bem para o corpo, vou estimular esse meu companheiro, né, que cuida de mim, a continuar fazendo isso. É assim que surge também o vício da bebida, o vício do cigarro, né? Os outros vícios todos. Por quê? Porque é a falsa sensação de prazer. Se aquilo produz algum hormônio de felicidade, digamos assim, né? Qualquer um dos hormônios relacionados à sensação de prazer, de alegria, então ele estimula para que a gente continue a utilizar. Só que como o efeito passa, então ele vai provocando a gente a tentar usar cada vez em intervalos mais curtos e em maior intensidade.
Então, se isso acontece com o vício convencional, com as redes sociais não é diferente. E isso faz com que a gente permaneça naquilo que Sócrates chamava do processo de ignorância. O que é a ignorância para Sócrates? É você não saber que você não sabe. Essa é a pior ignorância que existe. Porque aquela ignorância que você diz assim, puxa, eu nunca consegui estudar, eu queria ter feito um curso assim, um assado, eu queria poder comprar vários livros, eu não tenho dinheiro, não tenho acesso à biblioteca. Né? Pode ser que, de fato, a vida tenha privado a gente de ter mais conhecimento. As pessoas que são muito humildes, que sequer aprenderam a ler e escrever. Então, tem muita dificuldade. Isso é uma coisa. Mas isso não é ignorância. Porque essa pessoa sabe que ela não sabe. Essa pessoa sabe o conhecimento que ela precisa adquirir. E nada impede que ela, em desdobramento noturno, nos seus sonhos, no seu sono, que ela adquira esse conhecimento para o espírito. E com isso ela se prepara para as encarnações futuras, ela ter aquele conhecimento. Né? Isso é o caminho perfeito, ideal. A gente está aqui vivendo essa encarnação já preparando a seguinte. Então, para a próxima encarnação, a gente já vai deixando os vícios de lado, vai deixando a nossa ignorância de lado e vai preparando. E a gente tem 8 horas por noite, em média, para poder fazer isso. Não é pouco tempo. Né? Se a gente estivesse fazendo um curso regular, as aulas costumam ser em torno de 3 horas, 4 horas no máximo. Dá para fazer 2 faculdades, né? Medicina, depois você vai lá e vai fazer pedagogia, sei lá, né? Arquitetura, né? Belas artes. Dá para fazer 2 faculdades de noite, mesmo assim, de sono, né? Se matricula num curso e tem outro. Tá? 8 horas, imagina, né? Isso ainda que o tempo espiritual é diferente do nosso. Então, talvez dê para fazer uma faculdade inteira em uma semana, se a gente quiser. É isso que a gente tem que pensar, é a percepção do não saber, que é diferente da ignorância. A ignorante é aquele que não sabe que não sabe. Ele nem sabe do que ele é ignorante, ele não tem ideia do que ele não sabe. Isso é o que há de mais ruim. É sobre isso que Kardec nos chama a atenção. Então, quando a gente pensa no mundo espiritual, há muitos ignorantes, há muitos fanáticos. Há muitas pessoas que são cegos porque não acreditam em nada. Simplesmente dizem assim, não, Deus não existe. Eu acho tão incrível esse argumento, a pessoa diz assim, não, se Deus existisse, ele já tinha provado para mim na minha frente. Né? É muita pretensão, não é não? Assim, né? E Deus, hoje eu estava ouvindo um pedacinho de uma palestra, em que não me lembro mais agora o nome do comentarista, desculpa. Mas ele dizia assim, foi perguntado, Deus existe? E ele disse assim, não, Deus não existe. Muito categórico, Deus não existe. Por que Deus não existe? Porque Deus não é coisa. Deus não é matéria. Deus não é um ser. Deus é. Olha que coisa interessante. Deus é. Deus não existe. O que existe são coisas. Deus é. Né? Porque a gente não consegue imaginar como é Deus. Se Deus fosse uma coisa, a gente era capaz de imaginar. Mas como Ele é. Ele é toda a criação. Ele é além da criação. Então, não tem como pensar. Não cabe na nossa cabeça. Né? Então, Ele é. Agora, Ele sendo, né, esse ser, essa essência, Ele se manifesta pelas suas obras, pelas criaturas. Ele não tem como se materializar aqui. Né? Ele não vai aparecer aqui e dizer, olha, prazer, eu sou Deus. Vim aqui conversar com você porque você não acredita em mim. E eu venho aqui provar para você que eu sou Deus. Tem vários filmes de Hollywood que tentam mostrar até Deus personificado. E aí, por várias dores, por várias emoções, por várias circunstâncias, a pessoa acaba acreditando que aquele Deus existe. Né? Mas essa é sempre uma figura retórica, né? Sempre uma coisa que a gente não espera, e nem Deus espera que a gente acredite dessa forma. Né? Não é pelo cérebro que nós vamos acreditar ou desacreditar de Deus. É por aquilo que a gente chama de coração. O que é esse coração? É onde está a nossa intuição, é onde está o nosso campo de amorosidade, é onde a gente entra em contato com o nosso espírito. Né? O raciocínio é importantíssimo, a inteligência é o caminho supremo da evolução, mas não o intelecto, no sentido dessa razão materialista.
que a gente aprende na escola, né? Saber fazer várias contas matemáticas não melhora a nossa fé. Dominar várias ciências não nos torna mais crentes, mais confiantes na nossa vida. Nos dá apenas mecanismos, talvez de sobrevivência melhor na Terra, de destaque, de obter algum sucesso. Mas isso não traz conforto para o nosso espírito. Então é sobre isso. É sobre entender que, apesar dessa inteligência ser importante, ela não nos traz o conforto do espírito. E quando a gente se dá conta disso, a gente deixa de ser ignorante. Porque pode ser que haja alguém muito inteligente, o maior gênio de todos os tempos, e permanecendo na ignorância. Porque ele não sabe o que ele não sabe. Ele é incapaz de compreender a simplicidade e a totalidade da criação divina. Então isso é um estágio ainda de ignorância. E Kardec aqui continua assim: isso atinge aos que criticam aquilo que desconhecem desde os princípios. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo: primeiro tentemos torná-lo, se for possível, mais honestos nas palavras. Então, olha que interessante, né? Platão puxa aqui uma virtude, diz assim: para que a gente seja capaz de vencer a ignorância, nós precisamos desenvolver a honestidade. Nós temos que ser honesto com a gente mesmo. Se a gente não for capaz de ser honesto com a gente, para dizer, olha, calma lá, tem muita coisa que você não sabe ainda, muita coisa importante, fundamental, muita coisa sobre a sua existência, sobre a sua criação, sobre os propósitos da sua vida. Então, Platão nos chama a atenção sobre a honestidade, a gente ser capaz, não é para os outros não precisa nem ser em público, somos nós com a gente mesmo, somos nós conosco mesmo, olhando diante ali do espelho da própria consciência. Pode ser deitado num quarto escuro, refletindo, ou fazendo uma meditação, mas ser capaz de olhar para si mesmo e dizer com honestidade o quanto nós sabemos e o quanto nós não sabemos e o que nós não sabemos. Kardec é o espírito ideal para nos falar sobre isso, porque eu sempre fico pensando assim, como que ele foi capaz de fazer tanta pergunta? Não é? Eu falo assim, eu não teria conseguido cumprir essa missão. Porque ele formulou tanta pergunta para os espíritos e de uma forma tão sistemática, resumindo aquilo que todos nós temos dúvida. Ele resumiu boa parte do conhecimento humano da época dele nas perguntas que ele fez primeiro no Livro dos Espíritos e depois ele continuou nos outros livros, né? Continuou formulando, entrevistando os espíritos e muito preocupado com a coerência. Ele descartou várias respostas que eram incoerentes. Podiam até ser bonitas, diz ele na história, né? Às vezes tinha umas respostas muito bem elaboradas, mas que nenhum outro médium deu uma resposta similar. E ele considerou que isso não podia ser comprovável, não podia ser aceito, que não era válido. Porque o critério de certeza de convicção científica que ele aplicou era que as mesmas respostas aparecessem em locais diferentes por médiuns que não se conhecessem, vindos, portanto, de outros espíritos também. E aí, quando ele fazia a mesma pergunta para esses locais diferentes, para diferentes médiuns, e vinha a mesma resposta várias vezes, então ele dizia, então isso daqui é verdadeiro. Né? Isso é relevante. Então, esse processo dele de investigação demonstra o quanto ele era humilde, né? E, ao mesmo tempo, capaz. Humilde, mas e muito inteligente. Só que uma inteligência voltada para o bem, voltada para a sabedoria e não para o orgulho próprio, o orgulho pessoal, a vaidade. Então, por isso ele cita Platão falando a respeito dessa honestidade. Platão ainda reforça: se não forem honestos, não nos preocupemos com eles e procuremos apenas a verdade.
Então aquele também nos diz respeito aos outros. Porque as pessoas que são os nossos interlocutores e que não são honestos consigo mesmos, então aqui a gente olhando assim, primeiro, a gente ser honesto com a gente. Segundo, ser honesto com os outros e tentar encontrar nos outros a honestidade dessa ignorância. Né? Sócrates fazia isso o tempo inteiro. Ele saía perguntando, conversando com as pessoas na rua, as pessoas tinham medo de Sócrates, saiam fugindo dele. Porque sabia que ele ia fazendo as perguntas até desmontar a pessoa. Porque todo mundo é sempre muito cheio de certezas. Né? Eu fico impressionado, às vezes eu pergunto alguma coisa para alguém e diz assim, não, mas eu tenho certeza. Eu falo, que pena que você tem essa certeza toda. Eu não tenho, né? Mas você está com essa convicção toda porque a gente é cheio de convicções. A gente começa a acreditar nas coisas, né? Até, a gente deveria duvidar até de certas leis físicas que a gente está acostumado. Porque a gente pode ser pego por algo imprevisível. Né? A gente pode ser pego por uma surpresa. Existe aquilo que a gente chama de imponderável. A gente não consegue controlar todas as coisas. Né? Recentemente não teve um foguete aí, mas a mais alta tecnologia, gastaram alguns trilhões para poder construir, e aí ele sobe e imediatamente ele é destruído, né? Vai saber o que aconteceu ali. Quer dizer, por mais que a ciência domine todas as probabilidades, que ela faça todos os estudos, que tente controlar o máximo possível as forças, né? E as contas, nós não podemos dizer que a gente tem certeza. O que é essa certeza? Isso vale muito para a nossa vida também. Porque hoje em dia tem acontecido assim, de pessoas que ficam doentes, e aí vão no médico, o médico faz uma anamnese rápida e manda o paciente fazer vários exames. Ali no exame aparecem tumores ou nódulos, etc. E aí o médico já diz assim, tem que operar. Né? Eu vou citar um caso mais conhecido aqui, que era daquela atriz famosa que tirou os seios. Porque ela tinha 87%, se não me falha a memória, de probabilidade de desenvolver o câncer. Não estou discutindo ciência, nem o médico dela, nem a decisão que ela tomou. Isso é pessoal, se ela fez certo ou errado, ela que sabe. Só estou discutindo por conta de uma probabilidade, e aí, distante de uma fé, distante de uma compreensão espiritual, das razões que fazem com que a gente desenvolva as doenças, a gente toma uma decisão de mutilar o corpo. Para o médico, é só mais um procedimento. Perfeito, ele domina a técnica, tem lá todas as condições de fazer com que a cirurgia seja muito bem sucedida. Mas houve ali uma mutilação do corpo. Né? Como é que a gente pode dizer com toda certeza que aquilo que foi mutilado não fará falta para aquela pessoa? Talvez ela não tivesse que passar por essa prova, essa expiação. Talvez isso tenha sido algo da cabeça dela. Então dizer que isso é bom, dizer que essa mutilação é saudável, do ponto de vista da espiritualidade, é uma precipitação. Precisaria ser feito um exame espiritual das condições desse paciente. Por isso é que eu não posso julgar o caso concreto. Né? Se nós estivéssemos analisando essa pessoa, e numa análise espiritual a gente talvez dissesse, não, realmente é melhor. Você vai estar prevenindo algo que já está desenhado para você sofrer, você não precisa. Você teve essa oportunidade de despertamento aqui de fazer a cirurgia. Então aí a técnica cirúrgica, o procedimento invasivo, ele se preenche de um saber, então, não ignorante, né? Que é um saber também espiritual e não apenas material. Então, hoje a gente às vezes é muito levado por isso. Né? Você pode chegar no médico e ele dizer assim para você, olha, sinto muito, você tem 3 meses de vida. Quem é o médico para saber isso? E aqui eu estou desconfiando mesmo da medicina nesse aspecto. Sob quais critérios? O critério orgânico? O critério de uma doença que estatisticamente resulta na morte? Quantos são os casos que a gente sabe de pessoas que se recuperaram, que se curaram, que postergaram a sua existência por vários e vários anos? Né? A gente tem na Associação Médico Espírita
vários depoimentos, vários registros de casos como esse, que foram revertidos. Divaldo, né, o próprio Chico, e a gente tem vários, né, quem quiser procurar, o Décio Inhandoli, ele é médico, presidente da AME Internacional, tem várias palestras em que ele cita esses exemplos, né? Então a gente tem que se abrir para perspectivas que não são apenas materiais. Mas isso requer de nós uma honestidade e uma disponibilidade espiritual. Nós não estamos falando aqui, em hipótese alguma, de charlatanismo, né? Não estamos falando de pessoas que se dizem espiritualistas, que se fazem de curandeiros, que tentam fazer cirurgias, às vezes até com intervenções físicas, né? Sem que estejam preparados. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando a nossa análise individual, a nossa percepção, o nosso eu interior, a nossa comunicação com os nossos filhos. Pois é, dona Terezinha, então. Vai para casa e espera a hora. Disseram para minha mãe, mas nunca menos. E a senhora tem quantos anos hoje? Quase 90. Quase 90 anos, né? Então, se esse médico tivesse certo, eu não estou desmerecendo aqui, por favor. Rui Vasques. Então, eu não estou desmerecendo aqui qualquer médico, qualquer procedimento da medicina. Muito pelo contrário, eu trabalhei em hospitais, com empresas ligadas ao tratamento de saúde, respeito muito, admiro muito, e a medicina tem o seu papel. Eu só estou chamando a atenção sobre a nossa ignorância em relação ao mundo espiritual e a importância que isso faz nos tratamentos. Aqui na Casa Paula nós temos também vários exemplos de pessoas que se recuperaram, pessoas até que se curaram, né? Sem nenhuma promessa. Não estou gerando nenhuma expectativa. Jesus nos ensinou o seguinte: quem cura é o doente. Não é o médium, não é o espírito. Quem cura é o doente. É o doente que desenvolve em si mesmo a energia e o campo. É a energia da mãe? A energia da mãe. Você tem o exemplo de Ivone do Amaral Pereira, recém-nascida, que os médicos deram como morta, e na verdade ela estava num processo de catalepsia, mas que teria sido enterrada viva, né? E aí o amor materno, em prece, pede a Maria, e ela consegue retornar antes que fechasse, alguns poucos minutos antes de fecharem o caixão. E ela era recém-nascida, né? Depois ela teve isso ao longo de vários momentos da vida também. Sócrates também tinha catalepsia. Catalepsia é um sintoma em que a pessoa ela apresenta uma condição de como se ela estivesse morta. Baixo batimento cardíaco, a pulsação, o corpo esfria, enrijece. Então, quem olha de fora pensa que aquela pessoa está morta, né? Não é muito comum, mas é uma doença que existe, né? Na verdade, não é bem uma doença, é uma característica de mediunidade, porque o espírito ele se desdobra do corpo, ele sai em projeção astral, mas de uma tal forma que esse desligamento faz com que o corpo, como se ele tivesse congelado, esperando que o espírito retornasse. Então, para ele poder não sofrer nenhum dano, ele entra num processo como se fosse uma hibernação, né? O urso não hiberna, é similar a uma hibernação. E a medicina demorou muito tempo para poder compreender isso. E ainda hoje há casos de pessoas que se passam dessa forma. Quem é um outro personagem famoso também que passou por isso? Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, foi enterrado vivo, né? E aí, quando Jesus chega, depois de já fazer, acho que 3 dias que ele tinha sido considerado morto, tinha sido enterrado. Enterrado naquela época não era com terra, era dentro de uma gruta, eles eram de uma família abastada, rica, então eles podiam colocar numa gruta. E Jesus diz, ele não está morto, ele está dormindo, né? Como é que explica isso há 2000 anos atrás? Mas como eles acreditavam em Jesus, Jesus pede que seja removida a pedra. Não podia remover a pedra, isso era um crime contra as leis judaicas. Mas eles obedecem a Jesus. Quando removem a pedra, Lázaro sai de lá já desenfaixado. Quer dizer, Jesus já fez com que ele despertasse, né? E ele já sai
na entrada da gruta, todo mundo fica assustado com o que está acontecendo. Então, isso é o que a gente chama de Lázaro tinha a fé, o merecimento e o testemunho para ele poder reviver. Né? Esse caso não foi cura. Mas tem vários casos, leprosos, de cegos, né? De pessoas com todo tipo de doença, que Jesus dá o testemunho e a gente vive isso no cotidiano. Né? Acho que se cada um olhar próximo de si, vai saber de alguém que estava muito doente, algumas vezes até desenganado pela medicina, e se recupera. Né? Recupera como? Pela fé. Se recupera pela fé. Fé e merecimento, porque a fé sem obras, como já dizia São Paulo, é nula. Né? O que faz a diferença é a fé que é fraterna, que é caridosa, que trabalha em prol de si mesmo e dos outros. Então, essa é a mensagem dessa honestidade, mas ao mesmo tempo da gente ficar atento à verdade. Então, que verdade é essa que a ciência e a medicina às vezes nos apresentam? Muitas vezes a medicina está correta, a ciência também. E a gente tem que ficar atento a isso. A verdade material é importante, as evidências materiais são importantes. Né? A gente tem que ter esse conhecimento também material. Mas também tem que buscar a verdade do Espírito. São verdades que se somam. E a gente aqui não está falando de fanatismo, de crendices, de superstições, nada disso. Né? Ninguém aqui está falando para não seguir os tratamentos recomendados pela medicina. Se o médico te manda tomar o remédio, te manda fazer o tratamento, toma o tratamento, faça o remédio. Talvez a cirurgia seja algo que tenha que se ponderar, porque, de novo, tem que tomar cuidado com aquilo que é muito invasivo, que pode representar uma mutilação muito grave. Né? Eu vejo várias pessoas hoje fazendo cirurgia bariátrica. Às vezes a pessoa já está na terceira cirurgia bariátrica. Né? E há muitos casos de infecção, de desespero, de crise, né? Porque o cérebro pensa que o estômago continua grande. Então ele manda uma ordem para o sujeito que ele se alimente. Só que não cabe mais. Então a pessoa tenta comer, ela vomita, devolve aquilo, tem um mal-estar. E ela continua com fome. Imagina a máquina cerebral com isso, né? Então, junto com uma cirurgia bariátrica, tem que vir um tratamento psicológico, talvez um inibidor de apetite, né? Tem várias outras coisas que têm que ser feitas ali para reeducar esse cérebro. Então, as pessoas que conseguem fazer isso tudo, que é uma coisa extremamente trabalhosa, difícil, se dão bem. Mas não são todos. Não é para todos. Né? Não é uma coisa que muitas vezes as pessoas vendem como se fosse, sabe, você vai ali e compra uma cirurgia bariátrica, né? Isso não vai resolver a sua vida, pode ser que piore. Então, quando a gente pensa espiritualmente, e eu vou dizer até psicologicamente, né? Talvez antes de se fazer uma cirurgia bariátrica fosse o caso de se fazer um tratamento psicológico. Tentar compreender as razões, né? Não estou aqui minimizando, hein? Por favor. Cada um tem seu caso. Eu só estou dizendo que são ciências complementares que podem tratar as emoções, as causas. Às vezes tem causas genéticas, então talvez um tratamento com outras fontes de medicina possam agregar também conhecimento, contribuir. Né? Outros métodos podem talvez auxiliar hoje. A medicina tem várias ramificações e tem vários conhecimentos que às vezes não se falam, às vezes eles são até um pouco contraditórios, competem entre si, né? Mas podem ser também bastante eficazes. Então, no caso da mensagem trazida por Kardec, o que ele nos provoca, e já os filósofos provocavam, é onde está a verdade? Vamos lembrar de novo, né? Pilatos até faz essa, com ironia maldosa, pergunta para Jesus, o que é a verdade? Pilatos estava certo. E pena que ele não queria saber a resposta. E se ele quisesse saber, Jesus teria respondido para ele. Mas ele não queria saber, era só uma ironia. Né? E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente tem que percorrer esse caminho da verdade. A verdade, ela está, de fato, no mundo espiritual. Platão, inclusive, trouxe isso de uma forma simbólica, dizendo que o que havia era o mundo das ideias. E que aqui a gente vivia numa caverna, com as ilusões. É uma crônica muito bonita, quem tiver interesse de ler, recomendo que vale a pena, que é a Crônica das Cavernas. Mas,
aquilo era uma alegoria, né? De fato, o mundo verdadeiro é o mundo dos espíritos. É isso que Kardec tenta demonstrar com a sua obra. E a gente aqui vivencia isso. Não vou dizer a gente acredita, porque parece que é crendice, né? A gente vivencia isso. Na medida em que a gente vê as manifestações pela mediunidade, os espíritos presentes, as revelações, as mensagens, as psicografias, fatos que se confirmam com os tratamentos espirituais, com a desobsessão. Então, a gente vive isso aqui diariamente, né? Talvez se eu não tivesse vivenciado isso, eu ainda fosse, vou dizer ateu, mas talvez vinculado a uma religião mais dogmática, né? Mas como eu vivenciei isso, e vivencio por mais de 25 anos, então sou eu dando o testemunho aqui, como é que eu posso negar, né? Então o Espiritismo nos convida à vida prática, nos convida a viver a experiência. Não é um fenômeno pelo fenômeno, mas é a caridade prática, a fé prática, né? Aplicada. Com isso a gente vai formando as próprias convicções e percebendo que nós somos ainda muito atrasados, mas não precisamos ser ignorantes, a ponto de não saber o que a gente não sabe. Então, é por esse aspecto que vem nos trazendo essa mensagem. Então, ainda Kardec continua assim: tratemos de nos instruir, mas não nos injuriemos, ou seja, não nos revoltemos contra aqueles que tentam nos enganar. É assim que devem proceder os espíritos com relação aos seus opositores de boa ou de má fé. Veja, mesmo alguém que esteja de boa fé fazendo oposição a gente, e eu conheço vários, eu conheço algumas pessoas que são de outras correntes, são gnósticos, são esotéricos, são de outras linhas, às vezes até correntes de Umbanda, ou evangélicos, ou católicos, de boa fé. Dizendo, não, vocês estão iludidos, o espiritismo está tudo errado, não existe, né? Então a pessoa está de boa fé, mas ela não conhece a fundo, ela não sabe, ela não vivencia a mesma experiência que a gente. Então Kardec diz assim: nós não devemos nos injuriar contra essas pessoas, né? Nós devemos permanecer firmes no nosso testemunho, porque o outro tem o tempo dele para descobrir essas verdades, e nós temos o nosso tempo. E o fato da gente ter descoberto essa verdade não significa que a gente tem o direito de impor a verdade a ninguém. Ninguém consegue impor nenhuma verdade, né? O outro vai ter que acreditar por si mesmo. E aí ele comenta que se Platão e Sócrates estivessem vivendo hoje, eles provavelmente seriam também zombados, criticados. Sócrates foi condenado à morte, morrer por cicuta, né? Ele com 70 anos, passou 70 anos fazendo toda essa prova de vida, criticando as superstições, criticando a política, as incongruências, as hipocrisias, e aos 70 anos ele é condenado à morte. Um falso testemunho, né? Acusaram que ele desviava os adolescentes do verdadeiro saber, que enganava as pessoas, etc. E ele podia ter se defendido, podia ter aceitado um acordo, ter ido se aceitado um exílio, mas ele resolveu morrer em testemunho da sua verdade. Ele disse: eu não vou trair a minha verdade. Eu tenho que ser digno dessa minha verdade. E aqueles outros que não me compreendem permanecem na ignorância. Então ele estava tão correto, só que nunca escreveu um livro, nunca escreveu uma linha. E a gente, 2.500 anos depois, ainda fala dele. Essa é a força desse testemunho que ele deu. Então, Kardec, ao final aqui, nos convida a dar também esse testemunho, né? Que nós somos chamados a vivenciar essa verdade do Espírito. Vivenciar, né? Não é sair por aí pregando, convencendo ninguém. O Espiritismo, ele é uma prática discreta. Nós podemos até usar as redes sociais como forma de divulgação e de testemunho, mas jamais para convencer quem quer que seja. Jamais para impor qualquer verdade. E se houver, infelizmente, algum espírita fazendo isso, a gente também não vai se injuriar contra ele, mas ele certamente ainda está num caminho de ignorância, porque não é para isso que serve o Espiritismo. O que a gente tem que fazer é disponibilizar os meios, as condições, para que as pessoas, por elas próprias, se instruam e que amem. Então, pelo amai e instruí-vos, é que a gente faz o caminho do progresso e da evolução.
Que assim seja, na graça de Deus.